Oi, pessoal, bom dia. Vamos lá para o nosso cafezinho de hoje. E nós percebemos, né, que por mais que as pessoas se levantam, tentando atrapalhar a obra do nosso Deus, e tentando se levantar contra Ele, se for da vontade dele, no momento certo, Ele cessa essa perseguição. Lembra do que Deus falou para Ananias a respeito de Saulo, no domingo passado? Este é o instrumento escolhido. E Deus age desta forma, né? Às vezes a gente não entende, mas Deus age transformando vidas, não para a glória nossa, mas para a glória dele mesmo. E eu acredito que aquele a quem o Senhor escolhe, ele não tem como resistir ao chamado do Senhor. Na caminhada de Jesus na terra, ele escolheu aqueles que seriam preparados para ser instrumentos do Senhor. E os discípulos passaram um tempo com Jesus até a sua morte. E também por 40 dias após a sua ressurreição, aprendendo as coisas do reino. Assim aconteceu com Saulo, como vimos, ele recuperou a sua visão e permaneceu com os discípulos, aprendendo de Jesus. A palavra de Deus nos revela aqui quanto tempo ele permaneceu, aprendendo com os discípulos. Mas revela no verso 20 que logo que ele iniciou o trabalho de Deus, que Deus o designou para fazer, como está escrito, e logo pregava na sinagoga a Jesus, afirmando que ele é o Filho de Deus. Aquele homem que nem mencionava sequer o nome de Jesus, dizendo que era apenas aqueles que estão no caminho, agora prega nas sinagogas anunciando que Jesus é o Filho de Deus. As pessoas que conheciam Saulo ficaram sem saber o que tinha acontecido. Não é este que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para que veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? E agora está aí andando com os discípulos e falando daquele Jesus? Certamente estes pensamentos devem ter chegado aos ouvidos de Saulo, mas ele não se incomodou com isto e continuou pregando a palavra aos judeus que moravam em Damasco, cumprindo aquilo que Deus disse a Ananias, que ele seria um instrumento para alcançar aqueles que os discípulos não tinham acesso. Saulo se fortalecia cada vez mais no conhecimento das coisas de Deus e continuava pregando em Damasco aos judeus. Mas vocês já perceberam quando uma pessoa está se destacando, sempre aparece alguém para tentar atrapalhar? Os judeus se sentiram incomodados com as atitudes de Saulo e tramaram um jeito de tirar-lhe a vida. Mas Saulo tomou conhecimento das intenções dos judeus e certamente passou a agir mais reservadamente, o que levou os judeus a ficarem dia e noite vigiando as portas para o matar. O recurso que tiveram foi retirar ele escondido dentro de um cesto através da muralha. Os discípulos que estavam em Jerusalém, sabendo da chegada de Paulo quando fugiu e foi para Jerusalém, ficaram temerosos, não acreditando realmente que ele era um discípulo de Jesus e não se achegavam a ele. Mas Barnabé procura os discípulos e narra de como foi a conversão de Saulo, de como Jesus falou com ele no caminho de Damasco e de como ele passou a pregar a palavra de Deus aos judeus daquela cidade. Diante da palavra de Barnabé, os discípulos receberam Saulo e passou a anunciar a palavra em Jerusalém e debatendo inclusive com os helenitas. Helenitas eram um grupo de hebreus formado por judeus também, cristãos de língua aramaica e de cultura hebraica, mais ligados à cultura e costumes do judaísmo, nas tradições mais arraigadas dos antepassados. E como sabemos, não acreditavam nos ensinamentos de Jesus. Logo, se levantaram contra Saulo, querendo tirar-lhe também a vida. E mais uma vez Saulo teve que fugir, indo para Cesareia, posteriormente para a cidade de Tarso. Resumidamente, podemos entender dessa passagem e comentamos é que Deus tem controle de todas as coisas. E os seus escolhidos são devidamente capacitados para a sua obra. E a obra que Ele quer que façamos é proclamar a verdade, contida em sua palavra. Mas não vimos nem sempre a verdade ser bem aceita. Infelizmente, as pessoas querem viver no tradicionalismo e as mudanças, principalmente quando levam a mudança de atitude, não são bem aceitas.
mas como Saulo devemos continuar mostrando a verdade contida na palavra, anunciando que somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus possa estar trabalhando no nosso coração para que possamos entender assim a palavra do nosso Deus. Eu vou pegar meu cafezinho aqui, preparar mais um texto para o próximo domingo, e que Deus possa estar abençoando a sua semana, que seja uma semana repleta de bênção na presença do nosso Deus. E até domingo que vem, se Deus assim nos permitir.